Olá a todos e a todas. Meu nome é Matheus Camilo Coelho, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. Eu gostaria de agradecer ao convite e também parabenizar a coordenação pela programação dos 10 anos do doutorado. E eu, então, vou apresentar um mini-curso que ele apresenta um pouco das minhas pesquisas dos últimos anos, desde o mestrado, e também fala um pouco do que eu estou construído também na tese, fala um pouco das fontes. Eu trabalho com a história social da ciência, sobretudo com o Museu Guild, e eu vou apresentar, então, essas fontes, novas possibilidades de pesquisa, apresentar um pouco da historiografia das ciências na Amazônia. Bom, o título do minicurso é Redes de Conhecimento, Intermediários e Cientistas na Construção das Ciências na Amazônia, entre 1894 e 1921. Bom, antes de começar sobre o minicurso, eu vou apresentar um pouco do que eu estou trabalhando na minha tese, que está totalmente ligado ao minicurso. Eu estou apresentando um, uma tese assim, que é intitulada provisoriamente Seus Conhecimentos das Localidades, das Coisas e da Gente. De 1994 a 1921, que é um trabalho que ele pretende investigar a partir da produção científica do Museu Paraense Emílio Guild, entre 1894 e 1921, a participação dos habitantes locais, indígenas, ribeirinhos, seringalistas, comerciantes e intelectuais, políticos e autoridades regionais na construção e na reconfiguração do conhecimento científico sobre a Amazônia. E interessa na pesquisa aprofundar o conhecimento a respeito desses atores que são usualmente tornados invisíveis ou secundarizados e que se encontravam fora dos laboratórios e dos gabinetes institucionais. O período que eu estudo trata acerca dessas redes, dessa formação das ciências na Amazônia. Eu trabalho especificamente com o Museu Guild, mas é claro que ele não era o único espaço de formação de ciência. Inclusive, eu tento salientar isso, mas ele era um lugar que centralizava muitas pesquisas, centralizava essas redes. Então, por isso, ele é um lugar importante para ser estudado. Bom, eu trabalho com diversas fontes, algumas eu vou comentar mais para frente. Dentre essas fontes que eu trabalho são os jornais locais, os jornais do Pará, do Amazonas, ou mesmo de Goiás, por exemplo, que são fontes importantes também para a história da ciência. São fontes que tratam um pouco sobre esse cotidiano, né? Pois geralmente uma visão de um jornalista, a visão de cronistas acerca da ciência, né? Saindo um pouco desse espaço de ciência. Uma das fontes importantes que eu trabalho, acho que uma das mais importantes, é o Boletim do Museu Guild, que é um dos periódicos científicos mais antigos do Brasil. Ainda, ainda, ainda existe, ainda é publicado. No período que eu estudo, ele tem diversos fascículos, pelo menos foi publicado durante todo o período que eu estudo. Nele encontramos relatórios, cartas, pesquisas, artigos científicos, bem como resenhas também. Então, é uma boa oportunidade de se entender um pouco melhor o pensamento social desses pesquisadores, entender também o relacionamento deles com a comunidade local, as filiações teóricas, e por aí vai. Também trabalho com cartas, diversas cartas desses pesquisadores do Museu Guild, pesquisadores externos ao museu, dos próprios diretores da instituição, com autoridades, com outros pesquisadores, com outras instituições científicas, com políticos, jornalistas, que estão no arquivo Guilherme de la Penha, que é do Museu Guild. Há diversos fundos em que eu investigo essas cartas, mas também há cartas que eu encontrei no arquivo público do Pará. Além disso, também utilizo bastante as próprias mensagens dos governadores, os relatórios dos governadores, né, um documento oficial
mas que traz muitas perspectivas, a visão desses governadores sobre a República, sobre essa luta pela modernidade, pelo progresso, também os investimentos na ciência, nas ciências, são fontes importantes. Bom, os trabalhos que eu venho trabalhando, que eu venho fazendo, ele segue uma tendência na escolha de objeto de estudo, uma tendência das últimas décadas, nos estudos de história social da ciência, de história da ciência, que compreendem a prática e a sociabilidade como aspectos fundamentais da análise sobre a ciência, né, revisitando a atuação de diversos agentes, de redes, que eram geralmente colocados como invisíveis ou em segundo plano. Ao longo dos últimos anos, há claramente uma mudança de enfoque na ciência, que passa de um enfoque dos grandes heróis da ciência, dos grandes cientistas, dos cientistas revolucionários, em direção às contribuições dos artesãos que fabricavam os instrumentos científicos, dos assistentes, dos coletores, dos go-betweens, das redes de conhecimento, das próprias saberes populares, né? Um grande historiador nesse sentido é o Kapil Raj, que tem diversos trabalhos, eu coloquei aqui um dos seus livros mais famosos, mas ele também tem artigos publicados em diversas revistas internacionais. No Brasil, esse campo também tem se ampliado, tem havido uma crescente produção, né? Eu destaquei aqui dois autores. O primeiro é o Anderson Pereira Antunes, que tem uma tese defendida na Fiocruz, intitulada Um Naturalista e seus Colaboradores na Amazônia, a expedição de Henry Walter Pates ao Brasil, 1848-1859. Foi defendida em 2019 e trata acerca dessas redes de colaboradores, da participação da elite local, dos habitantes locais, também na formação na formação e na execução das expedições científicas. Também o trabalho do professor Nelson Jade, que vem nos últimos anos trabalhando acerca com essas noções de rede de conhecimento, espaços de circulação. Ele tem um artigo intitulado Nimã da Ju, a Senhorita Doutora e os Etnógrafos Berlinenses, que tratam acerca dessas relações e são muito interessantes. Bom, mais especificamente sobre o Museu Guild, acho que é importante falar um pouco sobre essa historiografia. Claro que é uma longa historiografia, há longos estudos históricos sobre o museu, mas aqui eu gostaria de ressaltar duas autoras que marcam um novo campo de investigações acerca das instituições científicas e das expedições no Brasil, que é a Maria Margarete Lopes e a Regina Cândida Lero Guattieri. As duas autoras lançaram são teses de doutorado, livros que investigam os museus. As duas se utilizam de uma abordagem comparativa para estudar os modelos institucionais, as recepções das teorias evolucionistas nos ambientes museológicos, e são trabalhos que apontam para uma nova direção sobre esses estudos, assim como seus orientandos também. Bom, outro historiador, eu já havia mencionado ele antes, o professor Nelson Jade, ele tem realizado diversas investigações no campo da história da ciência, acerca do Museu Paraense, dos seus pesquisadores, acerca da construção institucional, da agenda científica, das relações sociais, da circulação do conhecimento e das contribuições desses pesquisadores para a Amazônia de uma forma geral. Aqui eu destaquei a tese de doutorado, A Coruja de Minerva, o Museu Paraense entre o Império e a República, foi publicado em livro, também a biografia de Emílio Guild, né, intitulada Emílio Guild, A Aventura de um Naturalista entre a Europa e o Brasil. São livros importantes e que trazem novas abordagens e novas possibilidades de pesquisa. E, bom, uma nova também historiografia tem sido feita, tem sido sobre o museu, que produz novos problemas, novas questões, utilizando de outras fontes. E aqui eu vou destacar alguns autores, a maior parte, inclusive, do programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, orientados pelo professor Nelson Jade.
temos a Josiane Martins Mello, que produziu uma dissertação de mestrado intitulada Objetos em Trânsito, a musealização de artefatos arqueológicos no Museu Paraense Emílio Guild, a própria Ana Raquel de Matos Castro, que tem vários artigos e uma tese de doutorado intitulado Ciência Política e Propaganda, a representação paraense na exposição das indústrias e do trabalho em Turim. A Lilian Suescom, que não produziu no museu, ela produziu na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, uma tese de doutorado intitulada Modo Expositivo dos Museus de Natureza, uma análise comparativa entre a exposição da coleção viva de flora do Parque Zoobotânico, Museu Paraense Emílio Guild, e a representação da região amazônica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Coloquei também aqui o meu trabalho, que é uma dissertação de mestrado, defendida esse ano, em 2021, intitulada Objetos entre Contextos e Significados, as coleções etnográficas do Museu Paraense Emílio Guild, entre 1894 e 1905, também orientado pelo professor Nelson Sangiardi, e o trabalho do Diego Rodrigo Guimarães Leal, que está com mestrado em andamento, mas que já estuda há algum tempo o Parque Zoobotânico, o processo de desapropriação do Parque Zoobotânico, e atualmente está estudando o Museu Paraense durante a Era Vargas. Bom, toda essa historiografia, ela aponta para novas possibilidades, novos objetos e novas fontes também são utilizadas. Bom, tratando especificamente do Museu Paraense, eu vou apresentar rapidamente, apesar dele já ser bem conhecido para quem é do Pará e para quem é de fora também. O Museu Guild ele tem suas origens ainda no Império, ainda nos anos de 1860, com a produção científica, com coleções, com exposições, mas é a partir de 1894, com a chegada do Emílio Guild e com o apoio do governo republicano de Lauro Sodré e de seus sucessores, que o museu passa por um processo de reforma física, administrativa, de ampliação e qualificação do seu quadro de pesquisadores e de uma grande expansão também das suas coleções. O museu passa, então, a ocupar um lugar de destaque na ciência nacional e de produção de saberes acerca da Amazônia. Toda essa estruturação, ela visou atender ao anseio de uma elite local, enriquecida pelo boom da borracha, que buscava modernização e progresso também, e também uma demanda do próprio campo do meio acadêmico, que buscava ter acesso à região amazônica e também abrir espaço para realizar seus próprios trabalhos. O Museu Guild tem uma particularidade que os pesquisadores, em maioria que trabalhavam nesse período, entre 1894 e 1921, eram todos centro-europeus, a maior parte. Pesquisadores tinham grande experiência na área, a maior parte já tinha doutorado ou estava fazendo seu pós-doutorado na área. Eles eram pesquisadores e cientistas profissionais com experiência em campo, experiência em museus de história natural e etnográficos. E isso deu tom para as pesquisas que foram feitas no museu durante todo esse período. Bom, o período que eu estudo, né, é um período que é chamado também dos anos germânicos, como eu falei, em que se ocuparam do museu maior parte pesquisadores centro-europeus, suíços, alemães, e que inclusive dirigiram o museu, né, o Emílio Guild, Jacques Huber, Adolf Duck e Asmilena Filage. Bom, nesse período, o museu teve uma cara de pesquisa, uma ética de trabalho diferente, e que é importante mencionar, porque em certos pontos ele vai diferir um pouco da lógica de outros museus nacionais, de outros trabalhos nacionais, de outros museus de história natural do período, por conta dessa sua formação, dessa sua formatação do seu corpo técnico. Bom, o museu, isso é importante mencionar, ele tem um perfil, desde sua origem regional, voltado para os estudos amazônicos, voltados para a observação da natureza amazônica. Isso está no seu regulamento do Museu Paraense, instituído pelo Lauro Sodré, ainda em 1894, no ano da chegada do Guild, que possui no seu primeiro artigo
o objetivo do museu, os objetivos do museu e as suas características. Lauro Sodré assim escreveu: o Museu Paraense terá por fim o estudo, o desenvolvimento e a vulgarização da história natural e etnologia do estado do Pará e da Amazônia em particular, e do Brasil, da América do Sul e do continente americano em geral. Vejamos que isso já estava no regulamento, essa característica de estudos regionais. Em outra passagem, o próprio Emílio Guild, em um relatório ao Lauro Sodré, advogava pelo estudo da Amazônia, pela utilização da natureza amazônica, inclusive no próprio Parque Zoobotânico. Ele próprio escreveu que o Museu Paraense não almejava nem o elefante da Índia, nem a girafa do continente negro. Queremos o que é nosso, o amazônico paraense. Era esse, então, o objetivo, o perfil institucional do museu nos seus primeiros anos. Como nós vamos ver nas imagens a seguir, a gente é possível observar a natureza amazônica, no caso, a planta aquática, a Vitória Régia, uma planta mítica decorando e fazendo parte do parque botânico do museu. Também as onças, macacos, animais, animais da natureza amazônica, que atraíam, inclusive, uma grande parte do público, como nessa imagem, nesse negativo. Na verdade, é um postal, provavelmente de 1908, que fotografa, né, a visita dos habitantes de Belém ao parque do museu, visitando a jaula das onças, as jaulas dos macacos, ficam próximas uma das outras. Bom, como vimos, né, havia um projeto científico, ele não é simplesmente uma instalação no Pará, mas é um projeto científico, e esse programa científico ele tinha alguns pilares que eram bem claros e eram bem evidentes, inclusive estavam naquele regulamento de 1894, que eram os 3 pilares que apontavam os objetivos e que seriam um meio para atingir o projeto final do Museu Paraense. O primeiro seria a realização de conferências públicas pelos pesquisadores do museu. É possível ver a parte da divulgação da ciência na Amazônia, a divulgação dos trabalhos por meio de publicações e, por fim, a formação de coleções científicas e organizadas. Sobre o primeiro aspecto, haviam realmente conferências públicas pelos pesquisadores, elas eram divulgadas nos jornais locais, no próprio boletim, convidando a população, de uma forma geral, a ir ao museu para assistir essas conferências. Aqui eu trouxe um pequeno recorte do jornal Folha do Norte, de 27 de novembro de 1896, que convida, para a conferência organizada pela Sociedade Zeladora do Museu, que era uma sociedade que patrocinava, angariava fundos ao museu, e convida para uma conferência titulada o Estado Atual dos Conhecimentos sobre os Índios no Brasil, especialmente sobre os índios da Foz do Amazonas, no passado e no presente, que seria feita pelo Emílio Guild. Inclusive convida também, a população, de forma geral, como que o museu sempre teve uma relação com a população belenense, ou paraense de modo geral, tem crianças, por conta do seu parque. Então, houve sempre essa relação. Muitas vezes essas conferências se tornavam posteriormente em publicações científicas que estavam no boletim do Museu Paraense, mas também em outros periódicos, como a própria conferência que eu falei anteriormente. Foi uma conferência que tratava acerca do interesse de Emílio Guild pela diversidade etnolinguística da Amazônia, que na visão dele era pouco estudada pelos intelectuais, pelos antropólogos e historiadores brasileiros. Ele critica o que ele chama de uma tupimania. Ele então faz uma crítica e confere os trabalhos novos de etnólogos alemães. O Museu Guild, sobretudo o Guild, era muito ligado a uma etnologia alemã que estava sendo feita.
a partir do Museu Etnológico de Berlim, das ideias de um etnólogo intitulado Adolphe de Bastian. E o Emílio Guild, nesse artigo, ele dialoga bastante, se difere das tendências locais, das tendências nacionalistas desse período, das tendências da historiografia e também da antropologia física do período. Afinal, a etnologia alemã, que era feita com as ideias do Adolphe Bastian, ela se diferia das propostas racialistas. Na etnologia alemã, a raça não era algo muito importante, não era algo que levava o pensamento. Também não havia uma ideia de hierarquização dos povos. Havia muito mais um desenvolvimento natural, em espiral, e não uma linha contínua, também em relação ao desenvolvimento dos povos, não hierarquizada. Se difere bastante das concepções racialistas, científicas em vogas no Brasil, nesse final do século XIX e início do século XX. Bom, o boletim do museu, né, como eu falei, ele apresentava essas pesquisas, que muitas vezes têm uma cara de fatos neutros da ciência, mas que nos possibilitam enxergar um pouco a produção também desses artigos. Afinal, a gente não pode perder de vista que esses artigos eles são feitos numa realidade social. A ciência é fruto da sua realidade social, geográfica, política, econômica e cultural. Os textos são atravessados por essa realidade, como também dos contextos, das relações sociais. E é possível fazer, então, uma leitura, a partir de uma leitura minuciosa, enxergar esses elementos. No caso do meu trabalho, eu busco investigar a participação das populações locais. E utilizo, inclusive, essas fontes como para poder entender. Né? Porque, apesar dessa tentativa de neutralidade da ciência, há comentários, o próprio Emílio Guild fazia questão de, às vezes, aproximar o saber popular do saber científico, seja para criticar o saber popular, ou seja para utilizar o saber popular para reafirmar a sua concepção científica. Então, é importante não perder isso de vista. E aí, então, vou adiantar um pouquinho, que no relatório apresentado pelo diretor do Museu Paraense, ao Lauro Sodré, fica bem claro como essa ciência era feita, que ela dependia não só da expertise do cientista, da boa vontade do cientista, mas que eram necessárias também uma regimentação de uma série de redes locais, de uma série de atores, de equipamentos, que não poderiam ser fornecidos de qualquer maneira ao cientista. Durante as suas expedições dos primeiros anos no museu, o Guild registrava e agradecia doações, agradecia empréstimo e a participação de alguns atores na própria construção do texto. E aqui eu trouxe um excerto desse relatório em que ele fala acerca disso. Em que ele diz assim: cabe-me registrar e agradecer os serviços prestados ao museu por duas repartições federais, a Alfândega e o Arsenal da Marinha. Pondo o senhor inspetor Leandro Campos e o senhor secretário Sebastião Matos à nossa disposição para excursões fluviais, as lanchas Cezedelo, 15 de novembro, e Lavínia. Também me é grato dever manifestar de modo caloroso a minha gratidão pelos importantes serviços prestados ao museu pelo senhor tenente-coronel Aureliano Pinto de Lima Guedes, que com sua prática e seus conhecimentos das localidades, das coisas e da gente, me foi sempre um companheiro preciosíssimo e maximamente contribuiu para o feliz êxito das viagens às ilhas opostas à cidade e ao Marajó. Então, nesse excerto, ele afirma, né, a necessidade de lanchas fluviais. Afinal, muitas das pesquisas eram feitas nos arredores de Belém, nas ilhas próximas a Belém, mas também no Marajó, em outras áreas. Ele agradece a disponibilização de lanchas pela Alfândega, pelo Arsenal da Marinha, que eram instituições federais, lembrando que o museu era ligado ao governo estadual. Agradece também ao tenente-coronel Aureliano Pinto de Lima Guedes
que foi um importante colaborador do museu. Ele colaborou não só com informações, com suas práticas, seus conhecimentos das localidades, mas também escreveu ao museu, coletou para o museu, fez coleções, publicou também em outros periódicos. Foi muito próximo, nesses primeiros anos do museu, muito próximo dos pesquisadores e do seu diretor. Bom, em outro artigo, né, eu vou trazer alguns casos dessa participação, foi assim, achei a melhor maneira de trazer. Em outro artigo, intitulado A Cigana, uma resenha ornitológica, que trata de uma ave amazônica, a participação dessas redes, a participação de atores que muitas vezes são invisíveis ou pelos pesquisadores, nós podemos entender ou compreender elas. Nesse próprio artigo, ao falar da pesquisa de campo, da ida ao campo, afinal, Guild vai ao campo para observar a ave, né, no seu cotidiano, para capturar algum deles, e também para entender um pouquinho de como funcionava o ambiente que a cigana vivia. Ele agradece a participação e o auxílio do que ele chama de amigos, sem titular, sem dar nome a eles, sem denominar, com exceção do vice-governador Gentil Bittencourt, que forneceu uma lancha do Arsenal da Marinha para ele, e também de doações de espécimes pelo Raimundo S.M. Porto, que era então subdiretor do museu. E deixa claro também no texto que sem a ajuda desses atores elencados, desses amigos, do vice-governador e do subdiretor do museu, certamente o trabalho seria impossível de ser feito ou seria muito difícil, né? Tanto a captura, quanto a observação, quanto fazer uma análise dissecando o animal. Bom, em outro trecho do mesmo artigo, o Guild também valoriza um pouco também da sabedoria local. Afinal, o museu não estava apartado do saber local nesse período. Isso foi um pouco fala um pouquinho também das próprias concepções que eu havia falado da etnologia alemã, que fala um pouco dessa relação do museu com com a população local. Né? Ele escreveu assim, acerca de um problema, na verdade, vou só resumir um pouco. Havia uma certa discussão, um certo ruído acerca da alimentação da cigana. Aparentemente, alguns pesquisadores diziam, falavam um pouco sobre a sua alimentação e seu sistema digestivo. E o Goethe, então, escreveu, né, como uma resposta a isso, nesse mesmo artigo. Aqui na pátria da cigana, ou seja, na região, né, do círculo vizinho da cigana, todo mundo sabe que ela é de preferência herbívora, e que são principalmente duas plantas muito comuns na beira dos rios e furos dos quais tira o seu alimento. Apesar de utilizar o termo todo mundo sabe, sem identificar esses atores, é possível entender que são os habitantes locais. Os habitantes que auxiliaram ele na ida, que identificaram onde a cigana vivia, que possivelmente talvez se alimentassem da cigana também. E então, né, fazendo uma leitura crítica desse texto do Guild, é possível entender que o autor, nesse momento, faz um elogio ao conhecimento popular, que observava coisas que a ciência então desconhecia, ou que se a ciência conhecesse tal fato, a, a observação popular validava ou reforçava as análises científicas. Bom, outro texto também é o caso do roedor, chamado Sauiá, que foi motivo de grande debate por algumas décadas no século XIX, que foi coletado pela primeira vez em 1830 pelo Johann Natterer, e que até então, até a ida do Guild a campo, não havia um outro exemplar. E o debate se dava porque o exemplar tipo, né, o espécime tipo, ele não
ele não possuía cauda. E se cogitava que havia um problema na integridade do roedor, ou a cauda havia sido desprendida, retirada, ou que era necessário então mudar a sua classificação, pois é um roedor sem cauda, enfim. Bom, no excerto do Guild, ele vai a campo, ele vai ao Alto Rio Capim para coletar esse animal, e a coleta é fruto de a coleta e a própria observação, ela é fruto de uma experiência colaborativa com os habitantes nativos, que segundo ele poderiam acabar com essa controvérsia. Guild captura um espécime, inclusive e relata a observação dos próprios moradores da região. Segundo Guild, os moradores conheciam muito bem esse animal, o chamavam de sauiá, e inclusive caçavam e se alimentavam dele. Ou seja, eles tinham realmente um conhecimento acerca desse animal. Bom, e o Guild, então, no espécime tipo Guild coleta, ele não tem a cauda, mas o Guild escreve, né, com o intuito de valorizar a observação local, o saber local, e criticar os estudos sobre os roedores, sobre esse roedor. Nesse entendimento acerca desse debate. O diretor do museu, o Emílio Guild, escreveu assim: que o sauiá é sempre destituído de cauda, sabe-o qualquer menino no Rio Capim, ao passo que a ciência duvidou disto durante meio século. Ou seja, o próprio saber local tinha consciência de que a cauda do sauiá é desprendida em certo momento da sua trajetória. Mas era algo que a própria ciência duvidava, ou a própria ciência debatia acerca disso, e que os moradores do Rio Capim, que caçavam, se alimentavam desse animal, tinham muito mais conhecimento do que os próprios cientistas. Então, é possível perceber, né, essa relação e dessa relação entre o saber local e o saber científico na construção, né, de um artigo científico a partir da experiência colaborativa. Bom, o terceiro item, né, o terceiro pilar, falei anteriormente do segundo pilar, né, a partir dos artigos científicos que eram necessários serem publicados. O terceiro pilar são as próprias coleções científicas do Museu Paraense. Há diversas coleções da fauna, da flora, como também da cultura material. Aqui eu selecionei duas imagens, né, da então coleção de arqueologia e coleção de etnologia, que hoje são imensas, mas essa imagem é do início do século XX, né, da exposição desses objetos na rocinha do museu. E hoje a coleção, por exemplo, etnográfica conta com mais de 4.000 objetos, uma das maiores coleções do Brasil. E, bom, eu vou tratar um pouco agora acerca de alguns casos e mostrar um pouco dessa experiência colaborativa. Pesquisadores que são externos ao museu, mas que construíram, colaboraram com coleções. Bom, na verdade, antes disso, eu vou falar sobre a formação dessas coleções, mas também da participação da elite local. Bom, como eu havia falado, quando eu falei um pouco sobre o Parque Zoobotânico, há uma relação entre o museu e a própria elite local, entre os habitantes locais da cidade e do estado do Pará. Dentre eles, né, nesse período, eu destaquei a família Rocha Pereira, que é uma família que tem grande participação ao longo de todos os anos germânicos e com vários diretores e pesquisadores do museu. Por quê? Porque a família Rocha Pereira é formada por comerciantes influentes no Pará, por colecionadores de objetos indígenas, mas também um dos irmãos, né, haviam dois irmãos, o Alfredo Napoleão e o Raimundo da Rocha Pereira, que o Raimundo era um coronel de barranco, havia propriedade de terra no Tocantins, os dois, né, eles enriqueceram, eram migrantes, e controlavam os trabalhadores, também as rotas desses rios, e serviram de informantes, forneceram coleções ao museu, e também foram redes de apoio nas explorações, não só do Museu Guild, como também de outros museus. Bom,
Nesse primeiro excerto, que é a primeira menção a essa família no boletim do museu, que é de 1921, é um relatório que o Guild escreve ao governador, desculpa, ao secretário do Estado de Justiça, sobre o museu e fala um pouco sobre aquisições de novas coleções. Ele fala, né? Comprou-se do zeloso colecionador, senhor Alfredo Napoleão da Rocha Pereira, assaz conhecido por nosso meio por sua especial dedicação ao estudo dos índios amazônicos, uma coleção por nós pessoalmente escolhida, de objetos de índios de maior interesse e importância científica para o nosso estabelecimento. O mesmo cavalheiro nos permitiu gentilmente copiar fotograficamente a sua coleção de retratos de índios amazônicos por ele reunida no correr de longos anos. Então, pelo excerto, né, você perceber que o Alfredo Napoleão era um colecionador que vendeu uma coleção de objetos e também permitiu que suas fotografias de indígenas fossem copiadas. E de fato foram, hoje em dia a coleção etnográfica e as fotografias não estão no museu, elas foram levadas provavelmente pelo próprio Emílio Guild. Quando ele saiu do museu, em 1917, foram levados a Berna, na Suíça, para um museu, mas que o professor Sanjad, né, gentilmente conseguiu fotografar e gentilmente nos forneceu algumas imagens. Aqui são as fotografias mencionadas no excerto, que são fotografias de indígenas, né, perceptível que são fotografias feitas por um fotógrafo, a primeira provavelmente primeira e a segunda provavelmente em um estúdio ou na própria coleção do Alfredo Napoleão, e que tem em seus versos informações acerca desses indígenas. No caso da primeira coleção, nós vemos a imagem de um grupo, o Membegoque Caiapó, e do primeiro foto, um Membegoque Caiapó, e do outro um Carajá, os dois do rio Araguaia. E na segunda foto são indígenas Juruna, do Alto Rio Xingu. Isso está escrito no verso, não coloquei a foto do verso, mas estão escritas, provavelmente foram escritas pelo próprio Emílio Guild, com informações do Alfredo Napoleão. E mostra um pouco dessa relação, né? Mais à frente, as relações desses pesquisadores com o Museu Guild, desses próprios colecionadores, desses comerciantes, né, e coronéis de barranco, vai aumentar. Em 1907, o Jacques Zuber contata o Raimundo da Rocha Pereira, pois havia um etnólogo alemão chamado Kissenberg que ia fazer uma expedição à mesma região em que ele habitava e que pede auxílio, né, qual a melhor forma de entrar nessa região, de adentrar ela. O Rocha Pereira descreve a melhor forma, traça uma rota e também permite com que esse etnólogo entre, pois sem sem consentimento do Raimundo era impossível entrar. Isso o próprio Jacques Zuber deixa isso bem claro. Mais à frente, em 1910, é a vez da Emília Neflage entrar em contato com o Raimundo da Rocha Pereira, também para fazer expedições na região. Ele também fornece abrigo, também incentiva, provavelmente financeiramente, também a expedição. E, bom, durante todo esse período, encontramos diversas doações dessa mesma família, como de outras famílias também, algumas não especificadas se foram objetos, se foram doações monetárias, mas o nome deles estão sempre aparecendo, inclusive de espécimes animais. Bom, tratando rapidamente vou falar um pouco da expedição de Henri Coudreau, que resultou numa coleção de mais ou menos 46 objetos ao Museu Paraense Emílio Guild. E a imagem, né, essa primeira imagem, ela não foi escolhida por acaso, eu escolhi ela, pois ela retrata um pouco dessa relação do Coudreau com as suas redes locais. É uma imagem claramente posada, né, ela é intencional, como toda imagem é intencional, no qual o Henri Coudreau está sentado no bote, com seu caderno de explorador à mão, anotando alguma coisa, olhando para o horizonte, com suas roupas de explorador. Encontro 3 colaboradores da expedição, né, provavelmente num igapó, num furo, tentam atravessar a expedição, né, e é possível perceber essa clara
esse claro contraste, né, que a imagem tenta mostrar entre o explorador europeu e a população local. Mas também mostra que é necessária, então, a ajuda desses habitantes. No caso do Henri Coudreau, a maior parte desses colaboradores não tem nome, não tem rosto, não são fotografados os seus rostos, mas eles estão presentes. E a imagem, ela demonstra isso, que eles estão presentes, mesmo que em relações claramente assimétricas de poder. Bom, o Kudrow coletou alguns objetos, como eu falei, foram 46 objetos. Aqui eu trouxe uma imagem de alguns, foram objetos do povo Tapaiuna, Paintintim e Juruna. E, bom, o Kudrow, né, ele coletou a pedido do Emílio Guild, fez uma coleção de 46 objetos, mas essa coleção não se daria sem a ajuda da rede local. O próprio Kudrow dava conta disso, mencionava isso. Os únicos que têm nome colaboradores da sua expedição são a elite local, seringalistas, comerciantes, são eles que têm nome, e suas famílias são fotografados, como na imagem aqui que eu estou apresentando, a imagem de um homem chamado Cardoso, que era um seringalista da região, que, segundo Kudrow, estava fazendo grande fortuna na época. E o Kudrow, então, agradece a ele, como agradece aos outros que ligavam, né? O Cardoso teve um papel importante de ser o primeiro a hospedar o Kudrow em sua casa e a sua comitiva, e de apresentar o Kudrow aos outros, a uma rede que claramente existia de seringalistas, comerciantes, uma rede ligadas a diversos laços comerciais, como também por casamentos, enfim. E o Kudrow escreveu assim, né? Que pessoas afáveis são a maior parte dos habitantes do Tapajós. Cardoso me conduziu até próximo da casa de Maurício. Maurício me levou até a casa de Paulo Leite. De certo que seria a última improbidade de não sabermos reconhecer, a não ser por meio de platônicos agradecimentos, tanta boa vontade, tanto desinteressada quanto espontânea. Bom, claro, além da colaboração da elite local, houveram os colaboradores indígenas. Né? Nas viagens, o Kudrow, um dos objetivos era entrar em contato com esses indígenas, mas muitas vezes ele não entrava ou não menciona esses encontros. Mas dois colaboradores eles aparecem, né, num livro chamado Viagem ao Xingu, de 1897, que trata de uma expedição ocorrida no ano anterior, que é o Joaquim Pena e a Laurinda Yuxambi. São dois indígenas que fornecem informações, são tradutores, e também são guias, são mateiros, e cumprem um papel importante, eles são fotografados e têm diálogos ao longo do trabalho do Kudrow, deixando claro que uma expedição científica não depende apenas da boa vontade ou da expertise científica. Como a Maria Margarete Lopes afirma, o camping seja práticas diferentes da pesquisa em laboratório. É necessário se adequar à sociabilidade local, se adequar às regras locais, ter boas relações, até para conseguir suprimento para suas viagens. Bom, terminando já, a última a expedição que eu gostaria de tratar é a do Theodor Koch-Krumber, que foi um americanista, etnólogo alemão, explorador, que realizou explorações no Brasil, na Colômbia e na Venezuela, e que entre 1903 e 1905 realizou uma grande expedição a serviço do Museu Etnológico de Berlim e seus afluentes, com objetivos claros de coletar objetos etnográficos para a instituição berlinense, mas que também produziu uma coleção de mais de 500 objetos para o Museu Guild. O Theodor Koch-Krumber, para ele poder vir, ele ter êxito na sua expedição, ele entra em contato com o Emílio Guild na exploração. Ele entra em contato com o próprio Emílio Guild na exploração. Havia uma rede local que ligava Berlim a Berlim, e, enfim, ele utilizou dessa rede. O professor Nelson Sanjad tem um artigo sobre isso, e fica bem evidente e patente essa relação. Bom, ele negociou diretamente com os indígenas, essa é uma das poucas imagens dessas negociações, que contavam com a colaboração também de outros indígenas como intérpretes, ou para apresentar eles a outros povos indígenas, que serviam também de arregimentadores de trabalhadores.
no trabalho dele, né, na publicação intitulada Viagem, 2 anos entre os indígenas, fica clara essa rede de colaboradores, inclusive um venezuelano, titulado Dom Germano de Otero Garrido, que era um proprietário de terra, muito famoso, que tinha grande poder na região e que permitiu com que a viagem fosse executada, fornecendo suprimentos, abrigando em sua casa a expedição, como também fornecendo trabalhadores, afinal ele tinha muitos trabalhadores escravizados pelo sistema de aviamento, e o Theodor Cochrane entra em contato com ele e consegue ter uma boa relação, inclusive em trechos de livro, em outras fontes, ele menciona que Dom Garrido foi como um pai, Dom Germano de Otero Garrido foi como um pai para ele. Bom, e por fim, né, colaboração dos próprios indígenas, como eu já havia falado, né, a primeira imagem ela traz essa colaboração, né, dos indígenas como os carregadores, como remeiros, como guias. Né, na primeira imagem vimos mais de 8 indígenas ajudando a transpor uma montanha, a embarcação que continha toda a coleção do Theodor Cochrane, bem como seus equipamentos científicos. E ao lado, o Theodor Cochrane registrava bastante esses indígenas que tinham um papel mais importante ou mais especial na expedição. Na de cima, vemos a imagem de Antônio, um inspetor catapolitane, e de baixo, Mandu, que foi um chefe de uma aldeia Silci, do povo Baniwa. Os dois exerceram papéis não só de guias, mas também de tradutores, empresários, negociadores de peças, arregimentadores de trabalhadores, ou como o próprio Theodor Cochrane mencionava, também foram grandes amigos na expedição. Bom, indo para as considerações finais, para não me alongar muito, todo minicurso ele tem um objetivo, né, e esse não foi por mais, que é salientar esse papel dos colaboradores que estão fora dos gabinetes institucionais, fora dos ambientes de laboratório, que merecem também a nossa atenção enquanto historiadores e pesquisadores. Bom, quando deslocamos o foco de estudo a respeito da produção do conhecimento dos ambientes confinados, tais como museus, laboratórios, gabinetes, bibliotecas, para o campo de pesquisa e para as zonas de contato, a dimensão coletiva do fazer científico se torna mais evidente e cada vez mais se afasta de narrativas históricas eurocêntricas e centradas no protagonismo dos grandes homens da ciência. Deve-se então compreender a ciência do Museu Guild, como de outras instituições científicas, como um empreendimento coletivo, desenvolvido na floresta e nas águas da Amazônia brasileira, em contextos complexos e com as contribuições de diversos atores e redes em relações assimétricas, muitas vezes tornados invisíveis pelos cientistas e pela historiografia. Bom, gostaria de novamente agradecer o convite, e essas são algumas das considerações finais. Eu deixei meu e-mail logo no começo. Bom, se precisarem entrar em contato, podem entrar. E é isso, gostaria de agradecer e parabenizar a coordenação pelo evento, tá bom?